Saudações, quarto ano, belezinha? Aula de Geografia, capítulo 12. Vamos iniciar hoje na página 336. Influências culturais dos imigrantes na formação da sociedade brasileira. Pesquise outro tipo de influência cultural que os povos imigrantes trouxeram para o Brasil. Colhe uma fotografia ou faça um desenho e não se esqueça de criar uma legenda. Então, se fazer um desenho bem legal ou colar uma fotografia de alguma situação, alguma festa, alguma dança, algum período, alguma festividade que tem relação com a migração que eles trouxeram. Pode ser um prato típico, pode ser uma dança, enfim. Os imigrantes que chegaram ao Brasil trouxeram consigo sua cultura. Desse modo, essas diferentes influências ajudaram a enriquecer a cultura brasileira. Hoje em dia, temos uma cultura muito diversificada e devemos valorizar as contribuições que os povos nativos, os europeus, os africanos e os asiáticos trouxeram. Faça você mesmo, observe o mapa. 1. Contorne com um lápis de cor vermelho a unidade da federação em que você mora. Ó, isso aí tá tranquilinho, vamos lá? Onde você mora, de vermelho. Você mora em qual estado? Rio de Janeiro. 2. Quais povos migraram para essa unidade da federação? Então vamos verificar ali, por exemplo, que onde você marcou, que é o Rio de Janeiro, temos aí, olha, temos o povo sírio, temos o povo libanês e temos o povo português, ou seja, portugueses, sírios e libaneses principalmente, foram os que migraram para o Rio de Janeiro, tá bom? Como tu sabe, tio, tá aqui, ó. Temos o mapa do Brasil. Aqui tem o Rio de Janeiro, tá? Esse pequenininho aí. O Rio é essezinho aqui. E cada cor, cada bolinha com uma cor, significa, segundo a legenda, um tipo de povo. Eu verifiquei que dentro do rio temos verde, azul clarinho e roxo. Aí eu olhei na legenda e vi que eram portugueses, sírios e libaneses, tá bom? Agora, se fosse, por exemplo, em outro estado como o Pará, ao norte, seria portugueses e japoneses. Aí depende muito, tá bom? Número 3. Quais as principais atividades eles praticavam? Aí você tem que dar um Google, verificar. Os portugueses vieram de fato para colonizar. Os sírios e libaneses, o que eles fizeram aqui? Abriram um comércio, mas é bom você dar uma pesquisada. 4. Você nota influências culturais desses povos na sua unidade federativa? Faça uma ilustração mostrando essas influências culturais no seu lugar de viver. Não se esqueça de escrever uma legenda. Se eu não me engano, a esfirra, o quibe, são comidas típicas desses povos, sírios e libaneses. Agora, já os portugueses, temos muita arquitetura, as igrejas, a religião, a nossa própria língua. Então, dos portugueses, temos bem mais herança, né? Porque fomos colônia deles. Ahn, se você desenhar uma igreja, por exemplo, católica, tá valendo. Agora, sobre sírios e libaneses, preciso procurar alguma festividade ou principalmente alimentos que eles trouxeram como herança pra gente. Trouxeram, ficaram como herança pra gente. Migrações internas no Brasil e outros tempos. Então, em outros momentos, ó, observe a imagem com um colega e depois responda as atividades. Em outros tempos, também houve migrações. A. Descreva a imagem ao seu colega como é a paisagem do local. Uma paisagem bem ressecada, né? Uma paisagem com poucas árvores, parece que não chove. B. Por que você acha que esse meio de transporte é chamado de pau de arara? E aí? Então, o termo surgiu a partir da comparação entre os passageiros desses veículos e as araras transportadas em caminhões, pois ambos fazem muito barulho, tá? Então, esse pau de arara é porque antigamente, quando eles extraíam as araras, que não é legal fazer isso da natureza, e levavam nos caminhões, as araras vão falando muito, que a arara, arara como papagaio, elas conseguem emitir alguns sons parecido com o ser humano. Então elas vão
gritando, cantando, algumas, né, reproduzindo alguns sons, e as pessoas a mesma coisa. Então eles começaram a falar isso, chamar de pau de arara, porque ambos falam muito na viagem. C. Na sua opinião, por que essas pessoas estão saindo de seu local de origem? Explique às outras duplas as suas conclusões. Nós podemos concluir que eles estão saindo do Nordeste, que é um lugar que tem algumas áreas que são muito secas. Então, para fugir da seca, para procurar trabalho, eles migram para outras regiões, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Vimos que o Brasil recebeu muitos imigrantes de diversos países ao longo do tempo. Além desses migrantes externos nas diversas localidades brasileiras, também podemos encontrar migrantes internos, ou seja, pessoas que têm como local de origem outras unidades federativas. A migração interna é o deslocamento de pessoas dentro de um mesmo território, ou seja, dentro do mesmo país, para diferentes regiões e estados. Migrações internas já ocorreu no Brasil desde antes da chegada dos colonizadores europeus e continuam até os dias atuais. Então, ou seja, já havia migrações antes e ainda há migrações. Claro que houve muito mais. Então temos aí, olha, muitos dos povos, estou aqui no primeiro, tá? A primeira imagem. Muitos dos povos indígenas que habitavam no Brasil eram nômades, ou seja, estavam sempre migrando. Vamos lá. E se deslocavam pelo território em busca de caça, pesca, frutos e vegetais para colher. Quando esses recursos terminavam em determinada área, eles se moviam para outra. No século, agora já estou abaixo, tá, gente? No século XVI, a cana-de-açúcar era plantada no litoral da região Nordeste. As fazendas de gado se deslocaram para o interior. Assim, houve a migração de muitas pessoas do litoral para o interior nordestino. Nos séculos XVII e XVIII, a mineração levou ao deslocamento de pessoas de várias partes do Brasil, principalmente das regiões Nordeste e Sudeste, para Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Então estamos vendo que as atividades faziam as migrações. Então temos ali na questão dos indígenas que migravam, depois temos ali a questão da pecuária, perdão, a agricultura com a plantação de cana-de-açúcar, depois a mineração. Abaixo, olha, com o escasseamento do ouro em Minas Gerais e com o início do cultivo de café na região sudeste, as pessoas começaram a se deslocar para essa região durante o século XIX. Durante o século XX, o café também provocou o deslocamento de pessoas para o oeste do estado de São Paulo. Ou seja, tivemos aí, depois de muito tempo, o ouro parou, né? Ou seja, tinha muito ouro, diamante e prata em Minas Gerais, só que uma hora acaba, né? E eles começaram a migrar para outros lugares que tivessem outras atividades. E São Paulo foi importante porque havia muitas plantações de café. No final do século XIX, início do século XX, nordestinos se deslocaram para a região norte para trabalhar na extração da borracha, produto muito valorizado pelas indústrias da época. Também na segunda metade do século XX, muitas pessoas do Nordeste migraram para a região norte, fugindo da seca. A construção da nova capital em Brasília, no Distrito Federal, em meados do século XX, estimulou o deslocamento de várias pessoas da região Nordeste em busca de emprego. Então estamos vendo aqui, né, muitos deslocamentos, no caso a migração, né, ligada às atividades. 2. Quais os principais fluxos de imigrantes internos foram destacados no infográfico ao longo do tempo? De onde saíram e para onde se destinaram? Nesse caso, gente, esse número 2 não é para responder, é para conversar sobre. E nós estamos falando sobre isso durante esse capítulo, tá? Migrações, né, no caso, já havia indígenas, chegaram portugueses, trouxeram africanos, depois começou outras migrações, como italianos, poloneses, para as plantações e tal. As migrações dentro do território brasileiro foram provocadas principalmente por fatores econômicos. As pessoas se deslocavam em busca de melhores condições de vida e trabalho. A população do Nordeste
brasileiro foi uma das que mais se deslocaram para outras regiões ao longo do tempo devido às secas frequentes em algumas partes da região. A culinária, as festas, as danças e as tradições nordestinas se espalharam por todo o Brasil. Você já comeu tapioca, baião de dois, dançou forró, escutou axé ou foi a uma festa junina? Eu já fiz isso tudo. Essas são manifestações da cultura nordestina. 3. Você pode encontrar traços da cultura nordestina ou de outras partes do país no seu lugar de viver? Quais? E aí? O que vocês me dizem? Vocês têm vizinhos descendentes? Vocês são descendentes? Vocês gostam de baião de dois? Vocês gostam de tapioca? Vocês gostam de forró? Vocês já foram à Feira de São Cristóvão, que é uma feira relacionada à cultura nordestina? Falem aí. 4. No espaço a seguir, colhe imagens ou faça um desenho da influência cultural de outras partes do Brasil em seu lugar de viver e escreva uma legenda. Compartilhe suas descobertas com seus colegas. Vamos lá. Queridos, já as atividades finais, tá? Nós fazemos na próxima aula. É isso. Beijos, queridos. Beijos, beijos. Não vou passar hoje não, senão vai ficar muita coisa para vocês. Mas pensando bem, vou gravar logo esse vídeo aqui, porque se não der tempo para hoje, vocês deixem e na próxima aula a gente usa o mesmo vídeo, só que o final dele para fazer as atividades finais, tá bom? Número 1. Os primeiros seres humanos migravam para garantir seu alimento e sua sobrevivência. Explique com suas palavras o que é migração. Tranquilo, né, gente? Migração. 2. Você aprendeu o que é um emigrante ou um imigrante? Agora pense e responda. Todo emigrante é também um imigrante? Justifique. Sim. Porque emigrante é quando ele sai do país dele e imigrante quando entra no nosso. 3. As pessoas podem migrar por diferentes motivos. Em sua opinião, por que a família da imagem abaixo está migrando? Percebam só essa imagem, gente. Síria, tá? Provavelmente. Por conta de guerra. Está tendo uma guerra civil, estão destruindo a cidade, falta emprego, água, alimentos. Muito triste a situação e está acontecendo de verdade na Síria nesse momento. Muitas famílias têm que migrar com seus filhos, crianças, animais, para fugir da morte e da fome. 4. Observe a imagem e responda. A. Quem são as pessoas mostradas na imagem? Tá fácil, né, gente? B. Em que local eles estão? Lembrando que essa aqui é a imagem da chegada dos portugueses no Brasil, tá? Olha a dica. C. De modo geral, como foi o encontro entre essas pessoas? 5. Os portugueses foram os primeiros imigrantes a chegar ao Brasil e influenciaram de várias formas a cultura brasileira. Que influências da cultura portuguesa podem ser encontradas na cultura brasileira? Cite duas, gente. A religião, a língua, alguns alimentos. Nós temos muitas questões dos portugueses. Pensam bem, vocês estudam na escola, com a tia de vocês, língua portuguesa. Então, assim, na nossa própria língua é a língua deles. Claro que tem algumas diferenças, mas se originou. Pão, a religião católica, várias coisas, mas vocês podem pesquisar outras também, sem problema, tá? 6. Observe a imagem e responda. Por que foi instalado um monumento em homenagem aos imigrantes em Caxias do Sul? Porque muitos imigrantes europeus se mudaram para essa localidade. Então, para homenageá-los, lembrar da cultura deles, eles fizeram esse monumento. Temos aí um gráfico, tá? Imigração por nacionalidade. Então, cada cor significa uma nacionalidade, tá bom? Então, temos ali, temos datas, 1800, 1900, 1924 a 33, enfim. E vamos perceber também, quanto mais o tempo foi passando, de 1884 até 1959, a migração foi diminuindo, Menos pessoas começaram a vir para o Brasil. Letra A. Que informações o gráfico mostra? Fácil pra caramba, hein, gente? Por favor. B.
Quais foram os dois países que mais enviaram imigrantes para o Brasil nesse período? Vamos perceber que nós temos aqui, olha, a cor verde muito grande, verde, verde, tá? O azul e o roxinho também. Então nós temos ou seja, italianos, a cor verde aqui embaixo, ó, japoneses e portugueses. C. Escreva o motivo que fez com que esses povos viessem para o Brasil. A procura de emprego e melhores condições de vida, principalmente. 8. Muitos imigrantes vieram para o Brasil após 1850, quando uma lei proibiu o tráfico de escravos pelo Oceano Atlântico. Qual a relação entre essa lei e a vinda dos imigrantes? Olha só, vamos lá. Ao não poder mais trazer escravizados para o Brasil, muitos fazendeiros precisavam de mão de obra para trabalhar nas lavouras. Logo, incentivaram a migração de europeus para vir trabalhar aqui. 9. Além de europeus, povos asiáticos vieram para o Brasil em busca de uma vida melhor. Encontre no caça-palavras o nome de 4 povos de diferentes nacionalidades da Ásia: libaneses, japoneses, sírios e coreanos. Procura aí, sem usar cola. 10. Quais influências culturais os imigrantes tiveram no Brasil? Escreva duas que ocorram no seu lugar de viver. Então, quais influências culturais os imigrantes tiveram? Você pode escolher quais influências na alimentação, na religião, nos hábitos, na dança. É só você escolher e falar. Por exemplo, na região, depende da região também, né? Na região sul, temos a arquitetura e as comidas típicas alemães, da Itália, da Polônia. Na sudeste, temos influências portuguesa, italiana, japonesa, árabe, enfim. 11. Você vai fazer aí, ó, um complete, tá? Tem essas palavrinhas aqui em cima. Coreanos, chineses, japoneses, sírios, turcos e libaneses. Vão completar abaixo cada um deles, tá bom? 12. Além das imigrações, as migrações internas fizeram com que a cultura brasileira ficasse bastante diversificada. A. Em que região do Brasil você mora? Moramos na região sudeste. B. Na sua região houve muito maior movimento de saída ou de entrada de imigrantes? De entrada. C. Que influências culturais de outras regiões você conhece no seu lugar de viver? Então, festas, músicas ou dança, arquitetura. Então, pensa bem. Nós temos muito, por exemplo, igrejas com arquiteturas, né, europeia. Nós temos música, por exemplo, a capoeira, que é de origem africana. Nós temos o balé, que vem né, que é de origem europeia. E festas, tem festas religiosas, tem o carnaval. O carnaval também é de origem portuguesa, tá bom? Pode não parecer, mas é. E aqui as migrações, né? Temos aqui as internas, né? Emigrantes que vêm para o Brasil. Olha, vamos lá. Migrações internas dentro do próprio Brasil de um estado do Brasil para outro estado do Brasil. Pessoa que deixa seu local de origem, ela que sai do lugar dela é imigrante. E aqui, migrações, né, externas, que vemos que é de um país, de um continente para o outro. Diferentes povos, olha, indígenas, europeus, africanos, asiáticos, pessoa vinda de outro local, imigrante. Ok, queridos? É isso.